Olá, olá pessoal, aqui do Autismo Infinito Planner. Eu sou a Mari e vamos lá para mais um vídeo aqui das 10 habilidades, né? Hoje nós vamos falar sobre discriminação cognitiva no desenvolvimento da criança autista, tá bom? Então, vamos lá. Certo? Então, eu acredito, né, que vocês estejam assistindo aos outros vídeos das outras habilidades, né? Hoje é a 4ª habilidade que eu vou gravar e mostrar aí para vocês, né? Nós vamos falar sobre isso. Então tem os anteriores e terão os próximos também, todos aqui nessa playlist, tá bom? Então, pessoal, ao final desse vídeo, né, nós vamos ter explorado, né, em detalhes a importância da discriminação cognitiva, suas aplicações práticas e estratégias eficazes para promover seu desenvolvimento em sua criança, aí na sua casa, tá bom? Você mesmo pode desenvolver a habilidade de discriminação cognitiva na sua criança. Então, a discriminação cognitiva é uma habilidade que é fundamental, como todas as 10 habilidades são fundamentais, são cruciais para o desenvolvimento de crianças autistas. Enfim, é para todas as crianças, porém, as nossas crianças, as crianças autistas, a gente precisa desenvolver, digamos que de uma forma diferente, né? A gente precisa ensinar, treinar, desenvolver essa habilidade nas crianças, né? E este processo envolve a capacidade de distinguir entre diferentes estímulos, interpretá-los corretamente e responder de maneira apropriada, né? Esse é o processo, né? E que envolve aí a discriminação cognitiva, tá? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a minha colinha, como eu falei para vocês. Eu leio, né, porque eu preparo o material antes sempre. Por quê? Porque eu não quero deixar nenhum detalhe sem ser falado, né? Às vezes a gente começa a falar aqui, falar muita coisa e acaba deixando uma parte importante de lado, né? Então eu tenho meu computador aqui e eu vou lendo, né? Porque eu tenho esse material, né? Esse material que eu tô passando para vocês é todo do rodízio de habilidades. E o rodízio de habilidades eu criei lá em 2021, pouco depois do diagnóstico do Yuri, certo? Que aí eu fui estudar sobre autismo, fui saber mais sobre como desenvolver. O que acontece? A gente sabe que o autismo não tem cura, mas a gente pode desenvolver habilidades que essa criança autista tem atraso, né? Umas crianças têm mais atraso em uma habilidade e menos em outras, e assim vai indo, só que umas dependem das outras para ser desenvolvidas. Sim, é assim mesmo, esse é o processo. Mas o que a gente não pode é não desenvolver, né? Como é um espectro, a criança nível 3, como o Yuri já foi nível 3, hoje já é nível 2, e assim a gente vai desenvolvendo mais e mais habilidades nessa criança, preparando ela para o futuro, e assim ela vai se tornar nível 1 um dia, né? Mas tudo isso depende de muitos exercícios, né? Um planejamento, né? Então, esse material que eu passo para vocês aqui não é uma coisa nova de um dia para o outro, né? Então, eu venho aí estudando e falando sobre isso há bastante tempo já, certo? Então, vamos lá. Discriminação cognitiva no desenvolvimento de crianças autistas, certo? Vamos lá, a discriminação cognitiva é uma habilidade fundamental, né, como já falei antes, no desenvolvimento de crianças autistas, especialmente, né, tô repetindo a mesma coisa de antes, tá bom, gente? Vou seguir aqui, tá? Então, já falamos da discriminação cognitiva no desenvolvimento de crianças autistas, certo? Já sabemos aqui o que nós vamos falar nesse vídeo, né? Então, no final dos vídeos, a gente vai ter falado, falado sobre a importância da discriminação cognitiva, suas aplicações práticas e estratégias eficazes para promover seu desenvolvimento em sua criança autista, aí na sua casa, tá? Então vamos lá. Mas afinal, o que é discriminação cognitiva, né?
Exatamente, vamos falar sobre isso, porque eu falo bastante do rodízio de habilidades e já me perguntaram o que é, Mari, o rodízio de habilidades. Por que eu não entrego logo esse rodízio de habilidades para vocês? Porque o rodízio de habilidades nada mais é que um acompanhamento dessas 10 habilidades. Mas como que eu vou entregar um acompanhamento para vocês, tá aí na casa de vocês ficarem acompanhando e desenvolvendo nas suas crianças aí em casa, se vocês não sabem o que é cada uma dessas habilidades, né? Se vocês não sabem para que serve, por que eu estou desenvolvendo isso no meu filho, né? Então, é importante saber o porquê e a importância de cada uma dessas 10 habilidades primeiro, né? Então, vamos lá. O que é discriminação cognitiva? Então, gente, eu quero, inclusive, pedir desculpa. Desculpa não, é que assim, hoje é segunda-feira, nós estamos em fevereiro de 2025 e nesse final de semana, nesse final de semana passado agora, do sábado, domingo, foi quando saiu a notícia, das psicólogas que maltrataram, maldizeram, falaram horrores e fizeram horrores com uma criança autista, certo? E a criança, inclusive, de 6 anos, não verbal, e foi muito pesado, porque é um absurdo, uma coisa dessas é inadmissível, inclusive até porque falam para a criança que a criança é um caso perdido, nos áudios que a família conseguiu, Então isso tudo é muito pesado, até porque é exatamente como o Yuri tem 6 anos, vai fazer 6 anos agora em março, e é autista, e é não verbal. E é muito difícil mesmo, a gente não sabe, o que está acontecendo com nossas crianças quando não estão sob nossos olhos, e aí isso não tem como não ficar um pouquinho abalado, Então hoje eu passei o final de semana gravando, e hoje foi quando meio que eu fui entender o que estava acontecendo, Eu fiz um post, inclusive, mais ou menos sobre isso, mas não fiz nada ainda sobre isso especificamente, Mas é complicado, é bem difícil pra gente, Então vamos lá. Mas o que é então a discriminação cognitiva? Vamos lá. A definição. A discriminação cognitiva é a habilidade de identificar e diferenciar entre diversos estímulos, compreendendo suas características únicas e respondendo adequadamente. Calma que a gente vai seguir falando sobre isso. Então, o que seria uma aplicação? Na prática, isso significa que a criança consegue entender e responder corretamente a instruções específicas, distinguindo entre objeto, cor, forma e conceito. Ela consegue discriminar que isso aqui é a xícara, Isso aqui é uma colher, isso aqui é um microfone, e consegue entender o uso. Mais ou menos isso, é mais complexo que isso, mas vamos lá. Porque a gente, quando dá um segmento de comando, talvez você já tenha visto que isso é uma habilidade do rodízio também, para ser observada na sua criança. Segmento de comando precisa muito que a criança tenha a discriminação cognitiva, discriminar, porque você vai dizer: Yuri, pegue a meia e... Eu tô com esse exemplo ainda, Vou usar isso até o final das 10 habilidades. Yuri, pegue a meia e prenda no prendedor. Então, como que ele vai seguir esse comando sem discriminar, sem ter a discriminação cognitiva daquelas coisas, Então, ele tem que entender que aquilo ali é uma meia e que o prendedor é um prendedor, E saber que é para prender, Então, além de a gente desenvolver o segmento de comando, a gente vai estar desenvolvendo a discriminação cognitiva. Claro que é assim, quando você está fazendo um exercício, falando aí do rodízio de habilidades, Quando a gente está fazendo um exercício, a gente está ali para observar uma habilidade. Então vai ter o exercício Yuri, pegue a meia e prenda no prendedor? Vai. Mas o que a gente está observando? A gente está observando a discriminação cognitiva nesse momento.
né? Poderia estar observando o segmento de comando. Ah, Mari, mas num único exercício a gente pode observar até 3 ou até mais, várias habilidades? Sim, pode. Porém, você está ali para uma. O seu objetivo é uma habilidade. Porque em outro momento ou outra pessoa, em outro local, vai ser observado outra habilidade, né? Por isso que é um rodízio de habilidades. Tá bom? Então, vamos seguir aqui. Desenvolvimento. Esta habilidade se desenvolve gradualmente, começando com distinções simples e progredindo para discriminações mais complexas e sutis ao longo do tempo, tá? Então vamos lá. Importância. A discriminação cognitiva é essencial para o aprendizado, né? Comunicação e interpretação social efetiva, sendo particularmente crucial para crianças autistas, né? É muito importante essa discriminação para a vida toda, como todas as outras habilidades são importantes. Então é um preparo para a vida, né? Nós mães falamos muito, o que será dos nossos filhos quando eu não estiver mais aqui, porque realmente a gente tem esse peso para nós, né? Os pais também, a família toda também, e deveria ser assim. A gente sabe que nem sempre é assim, mas a gente tem essa preocupação, mas essa preocupação pode ser direcionada para o desenvolvimento da criança nesse momento. E aí, com isso, lá na frente, essa criança vai estar melhor preparada para a vida, melhor preparada para viver em sociedade, se ela quiser. Né? Mas ela vai ter a opção e vai saber das opções, porque ela vai conseguir viver dentro da sua casa, vai lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, né? Enfim, com certeza a vida adulta será bem melhor quando a gente desenvolve essas habilidades nas nossas crianças, certo? E nunca é tarde, né? Sempre há algo a desenvolver nessas crianças, né? Jamais nós pais vamos dizer que é um caso perdido, como aquelas que se dizem psicólogas que fizeram o que fizeram com aquela criança. Então, vocês entenderam aí o que é a discriminação cognitiva? Né? Qualquer coisinha dá uma volta aí no vídeo, né? A gente falou da definição, aplicação, desenvolvimento e a importância, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, importância para o desenvolvimento. Vamos falar mais, né? Eu preparei mais ainda sobre isso. Então, vamos falar agora sobre a importância para o desenvolvimento, né? A discriminação cognitiva, o quanto é importante para o desenvolvimento aí da sua criança, tá bom? Então, é base para a aprendizagem, certo? A discriminação cognitiva forma a base para diversos processos de aprendizagem, permitindo que a criança compreenda e responda adequadamente ao seu ambiente, certo? Pré-requisito para a alfabetização. Então, a discriminação cognitiva é um pré-requisito para a alfabetização. Esta habilidade é fundamental para o processo de alfabetização, pois permite que a criança diferencie entre letras, sons e palavras. Pessoal, desculpem o barulho, que hoje é segunda-feira, tem obra aqui do lado, né? Ontem eram as crianças e é incrível, começa a gravar, começa barulho. Esses dias tinha até cachorro latindo, que eu não sei nem de onde que tem, que dificilmente tem cachorro latindo aqui. Mas vamos lá. Desenvolvimento da linguagem. Então, a importância da discriminação cognitiva para o desenvolvimento da linguagem, né? A discriminação cognitiva é crucial para o desenvolvimento tanto da linguagem receptiva quanto a expressiva, facilitando a compreensão e comunicação efetiva, né? A criança consegue discriminar melhor aí o que está acontecendo no ambiente, consegue entender e consegue discriminar o que a pessoa está querendo dizer, né? Também. Consciência e relação funcional. Vamos lá. Através da discriminação cognitiva, a criança desenvolve uma compreensão mais
profunda dos objetos e suas funções, estabelecendo relações significativas com seu ambiente. O barulho tá tanto que eu tô achando até que a janela tá aberta, mas acho que não. Tá, vamos lá. Se incomodar vocês me falem aí, que na próxima vez eu gravo em outros momentos, outra hora, né? Outro dia também. Mas não tem jeito, né? Barulho sempre vai ter, né? Então vamos lá. Sutilezas entre estímulos. Né? Sempre falando de discriminação cognitiva, tá bom? Importância das nuances, tá? Então, sutilezas entre estímulos, vamos lá, são 3, tá? Importância das nuances, né? Desafios progressivos, aplicações práticas. Vamos lá. Então, importância das nuances. As sutilezas entre os estímulos são cruciais para o desenvolvimento da discriminação cognitiva. Isso inclui diferenças sutis em forma, cor, textura ou função entre objetos similares. Reconhecer essas nuances ajuda a criança a desenvolver uma compreensão mais refinada do mundo ao seu redor. Certo? Faz todo sentido, né, gente? Então lá, desafios progressivos. À medida que a criança progride, é importante introduzir estímulos cada vez mais similares para refinar sua capacidade de discriminação. Isso pode envolver, por exemplo, distinguir entre tons de azul muito próximos ou formas geométricas quase idênticas. Então aí tá um exercício bem interessante para ser feito, né? Aplicações práticas. No dia a dia, essas habilidades se produzem, no dia a dia, essa habilidade se traduz na capacidade de distinguir expressões faciais sutis, tons de voz ou pequenas diferenças em introduções verbais. Isso é especialmente importante para crianças autistas, que podem ter dificuldades com essas distinções. Então, isso até ajuda, né, bastante a criança a entender o ambiente, que tá, né, essa discriminar o que está acontecendo no ambiente, se aquilo ali está sendo bom para ela ou ruim. Dependendo do tom da voz que a pessoa fala com ela, ela vai entender que a pessoa está brava com ela ou não. Né? E aí vem as emoções. E para nossos filhos que não são verbais é muito importante, porque toda reação de uma criança não verbal é uma forma de se comunicar. Tá bom. Então vamos lá. Falando aí em exercícios, né, e no dia a dia, como fazer para, com certeza vocês devem estar nessa dúvida, mas como que eu vou desenvolver essas habilidades no meu filho, na minha criança? Também tem essa questão. Então, como eu falei antes, o rodízio de habilidades, não adianta eu só entregar para vocês o rodízio de habilidades, porque na real ele é apenas uma forma de você seguir ali um passo a passo, ter uma organização do que está sendo feito, o que está sendo desenvolvido na criança. É o final de tudo, né? Então, eu tô aqui fazendo esses vídeos e também tem outros vídeos que eu falo bastante sobre as 10 habilidades. Por quê? Para vocês entenderem o que é cada uma das habilidades, certo? Mas como aplicar, né? Como aplicar? Então, pensando nisso, eu fiz um e-book e aqui na descrição desse vídeo, na verdade eu fiz 10 e-books, um para cada uma das 10 habilidades. Então aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar, para você adquirir, se for necessário, né, um e-book com 10 exercícios para desenvolver a discriminação cognitiva. São 10 ideias de exercícios, né? Porque realmente eu sei, eu mesma, mesmo sabendo, entendendo sobre cada uma dessas 10 habilidades, que eu acho importantíssimo para desenvolver nas nossas crianças,
eu mesma chego um momento que, ao mesmo tempo que é automático para mim fazer um exercício para ele e observar o que ele está fazendo bem, desenvolveu bem já, e o que não desenvolveu muito bem ainda, então eu consigo ver isso meio que no automático, já está dentro da minha cabeça, e um dia vocês vão estar assim também. Mas, mesmo assim é difícil, às vezes, você pensar rapidamente num exercício para você fazer, né? E observar naquela criança a discriminação cognitiva, por exemplo, que é o que nós estamos falando hoje. Então, na descrição desse vídeo vai ter o link para você adquirir 10 exercícios para desenvolver a discriminação cognitiva aí em casa, aí na sua casa, na sua criança, certo? Que eu faço com muito amor, com muito carinho aí para vocês, tá bom? Então eu tenho, claro, eu tenho muito conteúdo no Instagram. Se você não segue ainda lá, é o mesmo nome daqui, Autismo Infinito Planner no Instagram. Tá muito, mas é muito conteúdo, muito mais que aqui. Aqui tá começando recém, né? Esse ano de 2025 eu quero me dedicar bastante ao YouTube, né? Mas lá no Instagram tem muito, mas é muito conteúdo mesmo, gente. Muita coisa mesmo, tá? E é tudo voluntário, é o meu trabalho gratuito, é o que eu faço voluntariamente para ajudar vocês, pais, ajudar as crianças autistas. Eu sou ativista, tá bom? Inclusive, é muita coisa mesmo que tem lá, tá bom? E eu tenho também e-books que eu ofereço para vocês, que tem um preço bem acessível e que eu cobro esse valor porque, claro, né, gente, eu desempenho um trabalho, um tempo, e nada mais justo que eu oferecer algo para vocês e eu ser retribuída com algum valor, certo? É assim desde que o mundo é mundo, né? Vamos seguir então? Como eu disse antes, vocês podem, né, e devem voltar qualquer coisa ao vídeo e ver de novo, né? O bom do YouTube é isso, né? São conteúdos que a gente cria que são maiores, mais densos, né? Mais informativos, que a gente senta e assiste também, né? Então, é bom isso. Instagram é bom, Pinterest é bom, tem também, né? A gente pode conversar pelo WhatsApp também. Então, tudo é bom, tudo é ótimo, tudo é maravilhoso para nossa alegria, né? Mas aqui no YouTube é bom porque a gente pode deixar para sempre, né? E ajudar, né, muita gente. Linguagem receptiva e expressiva. Compreensão inicial. Vamos lá. A discriminação cognitiva começa com a compreensão básica de comandos simples e identificação de objetos comuns, formando a base da linguagem receptiva, né? Ou seja, segmentos de comando e discriminação cognitiva andam juntinhos. Claro, contato visual é importante, a imitação é importante, tudo é importante para ser desenvolvido, né? Então, desenvolvimento de linguagem receptiva, são 4, tá, gente? Compreensão inicial, né, para linguagem receptiva e expressiva, né? Compreensão inicial, desenvolvimento de linguagem receptiva, início da linguagem expressiva e expansão da comunicação. Então, já falei compreensão inicial, que a discriminação cognitiva começa com a compreensão básica de comandos simples e identificação de objetos comuns, formando a base da linguagem receptiva. Tá. Então, desenvolvimento da linguagem receptiva. À medida que a criança progride, ela começa a entender instruções mais complexas e nuances na comunicação, melhorando sua capacidade de interpretar o que ouve, né? Então, início da linguagem expressiva. Com base na discriminação cognitiva, a criança começa a expressar suas próprias ideias, inicialmente através de gestos ou palavras simples. Palavras é o ápice, né, meus amores? E a palavra chega,
tá? Quando a gente trabalha as 10 habilidades, as palavrinhas, o repertório começa a ficar melhor, sabe? É incrível. Expansão da comunicação. Conforme a discriminação cognitiva se refina, a criança desenvolve uma comunicação mais complexa e contextualizada, melhorando tanto a expressão quanto a compreensão. Famoso falar com função. A gente sabe que tem as ecolalias, tem até quando a criança tem... Me fugiu a palavra agora. Tem o falar sem função, que a criança fala repetidamente várias vezes as mesmas palavras e as palavras não têm sentido naquele contexto, naquele ambiente e assim por diante. Então, conforme a discriminação cognitiva se refina, né, melhora, a criança desenvolve uma comunicação mais complexa e contextualizada, mas também não é para menos, né, gente? Está sendo desenvolvido muita coisa ali, e no momento que a criança discrimina os objetos, discrimina as ações, tem uma discriminação cognitiva, é óbvio que ela vai começar a ter um repertório, no mínimo, mais funcional, no mínimo, tá? No mínimo. Não vou dizer que a criança vai sair falando, porque cada criança é uma criança, cada caso é um caso, cada desenvolvimento é o seu, né? Cada criança progride em cada uma das habilidades de formas diferentes. Eu não gosto de dizer no seu tempo. Não é no seu tempo, é de forma diferente cada uma das habilidades. Nenhuma criança é igual, e nenhuma criança desenvolve igualmente cada uma das habilidades. Tem criança que desenvolve muito melhor o contato visual e não consegue discriminar os objetos tão bem, não tem discriminação cognitiva tão bom. Há outras crianças que já voaram na discriminação cognitiva, mas não fazem contato visual. E então é assim, tá bom? E é isso. Então, o que não podemos é nunca desistir, né? Então, eu me perco às vezes nos meus comentários, mas isso é assim também. Expansão da comunicação. Conforme a discriminação cognitiva se refina, a criança desenvolve uma comunicação mais complexa, né? De novo, adoro isso. E contextualizada, melhorando tanto a expressão quanto a compreensão. Maravilha, né, gente? É claro que é muita repetição, é muito trabalho aí antes disso acontecer, mas isso também é assim. Não podemos nunca desistir. Relação funcional da identificação de objetos. Vamos lá. Compreensão funcional. A discriminação cognitiva permite que a criança não apenas identifique objetos, mas também compreenda sua função e utilidade no ambiente. Certo? Que é o exemplo que eu dei. O copo, a colher, para que serve? Tomar um café? Né? A xícara, né? Então vamos lá. Categorização. Esta habilidade ajuda na categorização de objetos, baseada em suas características e usos. Um passo importante no desenvolvimento de pensamentos abstratos. Certo? Então, aqueles vários jogos, vários exercícios, várias brincadeiras, né, que a gente faz com as nossas crianças, né? Ajuda na categorização, separar por cor, separar por tamanho, separar por forma, objetos, né? Juntar todas as camisetas, juntar todas as bermudas, tudo que é calça, tudo, né? Também é uma forma de ajudar a criança a discriminar. Então, generalização. A criança aprende a aplicar o conhecimento sobre a função de um objeto para outros objetos similares, expandindo sua compreensão do mundo. Aqui, resolução de problemas. A criança, né, ajuda a compreender a relação funcional dos objetos, auxilia na resolução de problemas práticos e no desenvolvimento de habilidades na vida diária. Ficou claro, gente? Então, resolução de problemas.
né? Então a discriminação cognitiva, né, ajuda a compreender a relação funcional dos objetos, auxilia na resolução de problemas práticos e no desenvolvimento de habilidades na vida diária, na vida para sempre vida, né? A vida da criança, a vida do adolescente autista, da pessoa autista. Vamos desenvolver a discriminação cognitiva nas nossas crianças. Então vamos lá. Tá. É bastante coisa. Esse vídeo vai ficar longo, né? Não fiquem bravinhos. Vou tentar dar uma agilizada nele aqui. Relação funcional na identificação de objetos, já foi. Vamos lá. Nomeação de objetos sem apontar. As crianças não verbais, a gente tem a comunicação não verbal, que é o apontar porque ela quer. Então é aquela criança que fica, que ela mesma vai e pega a água na pia, que ela mesma, ou ela te puxa, e a gente fica treinando. O que você quer? Aponta, né? O Yuri já passou por essa fase, né? Mas ele usa comunicador. Nomeação de objetos sem apontar. Então, a discriminação cognitiva, vamos lá. Desenvolvimento de atenção. Ao nomear objetos sem apontar, incentivamos a criança a prestar mais atenção às características verbais e visuais do objeto, fortalecendo a conexão entre palavras e imagem, né? Discrimina a palavra e a imagem, né? Então, vamos dar um exemplo. Então, a criança aponta, né? Mas se ela aponta para o objeto e para o copo, e a gente entende que ela quer tomar água. Isso é meio que automático, né? Tá lá na pia, a água, o filtro de água tá ali do lado, ela quer o copo, né? O que a gente faz? A gente pega o copo. Copo, você quer o copo? Quer tomar água? Coloca água. E assim por diante. É uma forma de no dia a dia, a gente discriminar os objetos e ensinar a discriminação cognitiva, né? A criança vai associando as coisas. Agora, se ela simplesmente apontar, a gente não vai ter esse mesmo resultado, certo? Estímulo à linguagem. Essa prática encoraja a criança a usar a linguagem para identificar e solicitar objetos, promovendo o desenvolvimento da fala e do vocabulário, certo? Também ajuda, é um processo. Mas o Yuri já fala água, entende? O Yuri fala água. Ele não fala copo, e muito menos quer o copo para tomar água. Ainda não, mas ele aponta para o copo e diz água. É um progresso. E independência cognitiva. Ao não depender de gestos físicos, a criança desenvolve uma compreensão mais independente e robusta da linguagem e dos conceitos. Então, gente, eu não estou dizendo aqui que é errado ensinar o apontar para a criança. O apontar já é alguma coisa quando a criança não tem nem o comportamento não verbal de apontar, de olhar para o objeto, pedir de alguma forma, nem que seja assim, quero aquilo. Né? Que já eu sei porque o Yuri é não verbal, então essas coisas todas aconteceram já e acontece aqui em casa. Mas não estou dizendo que isso é errado, estou dizendo que o ideal ao apontar a gente tem que, né, dizer copo, né? Copo, água, né? Dar nome aos objetos e à ação, tomar água, né? Então assim, com isso ele vai discriminando o copo, vai discriminando a água, né? Do que lá na cabecinha dele simplesmente estou querendo, enfim, é uma vontade dele, né? Água, quero tomar, estou com sede, não sei como é que ele pensa na cabecinha dele. E simplesmente a água aparece, se ele apontar, né? A sede acaba. Então, preparação para ambientes sociais. A gente aumenta muito esse repertório de discriminação das coisas, né, cognitiva. Preparação para ambientes sociais. Esta habilidade prepara a criança para situações sociais onde apontar pode não ser apropriado ou possível, melhorando a sua adaptabilidade, né? É aquela coisa, né, gente? Nós entendemos nossos filhos, mas o resto do mundo não. Aliás, nós somos especialistas nas nossas crianças,
né? Inclusive tem criança que faz contato visual muito bom com a mãe, ou com o pai, ou com ambos, mas não faz com a professora, né? Então a generalização de pessoas e ambientes é muito importante. E a discriminação cognitiva é muito comum a gente entender muito o que o nosso filho quer, o que ele precisa. Já é meio que no automático dentro de casa, é assim que funciona. Mas daí lá na escola se torna até um perigo, né? Porque as pessoas não vão olhar especificamente para o nosso filho e entender tudo que ele quer. Não tem como. Então, a criança aprender a discriminar objetos, e se for verbal, melhor ainda, né? Ah, porque meu filho é verbal, então não preciso ensinar, desenvolver nele a discriminação cognitiva. Precisa, talvez não tanto quanto uma outra criança. É a mesma coisa, vale para todas as habilidades. Discriminação cognitiva é a mesma coisa, né? Então precisa ser em todos os ambientes, generalizado, com várias pessoas, né? Para que de fato esteja funcionando, tá bom? Então vamos lá. Importância de reforço positivo, né? A gente sempre fala que ao a criança fazer uma coisa legal, uma coisa certa, uma coisa do jeito que a gente queria, o propósito atingir, enfim, como vocês quiserem falar, a gente bater palma, fazer maior festa, oba, você conseguiu, ou então... e o Yuri gosta de cosquinha, beijinho, abracinho e fazer maior festa. A criança se sente orgulhosa e por emoção ela fixa aquela ação na cabecinha dela. Que sim, eu sei fazer, né? Por isso que a gente não pode, tem que cuidar de se fazer festa, né? Às vezes a criança está fazendo uma coisa que é prejudicial a ela. Deixa eu pensar num exemplo. Por exemplo, o Yuri é tão bonitinho quando ele fica fazendo umas ecolalias do quaquá, do pato, quaquá pra cá, quaquá pra lá e fica pra lá e pra cá, né? E se eu achar isso legal e engraçado, ele vai entender que isso é muito legal e muito engraçado e ele não vai parar de fazer, entendeu? É bonitinho, é engraçadinho, é legal, mas não dá pra repetir. Tipo, começar nós aqui em casa, ou eu, as crianças, alguém, quá pra cá, quá pra lá também, e fazer a maior festa com ele no tal de quá, né? Não dá, né? Então, não é um bom comportamento, não é uma boa coisa para você reforçar. E às vezes a gente, sem querer, a gente reforça. É só um exemplo que eu tô dando, tá bom? Então, a importância do reforçador positivo, motivação contínua, né? Fortalecimento do comportamento e construção de confiança, né? Então, tudo isso vocês já entendem, já sabem o que é um reforço positivo. Por que reforço positivo? Porque existe o reforço negativo. Eu dei também um exemplo para vocês, certo? Então, vamos falar agora... Deixa eu ver aqui... Tá. Estamos chegando na fase final aqui do nosso vídeo, tá bom? Então, vamos falar agora sobre a generalização de comportamentos. Nós estamos ainda falando sobre discriminação cognitiva, tá bom? Vamos lá. São 4 também, tá, gente? Então, a generalização de comportamentos é a prática com diferentes pessoas, variação de ambientes, diversificação de materiais e incorporação na rotina. Então, assim, ó, eu já falei de outras 3 habilidades aqui e nenhuma delas eu falei sobre generalização de comportamentos, né? Para todas as habilidades é importante generalizar o comportamento. Como eu já falei e tenho falado, é importante que a criança faça em vários lugares, né, vários ambientes, né? Generalize, né, aquela ação, aquela habilidade em vários ambientes e com outras pessoas também. Ai, Mari, mas eu moro bem sozinha com meu filho, é só eu e meu filho. Nem que seja por interesse. Acha um amigo, uma amiga, vai na casa de um parente, acha algum jeito, vai pro parquinho, conversar com as outras mães, com outras pessoas lá, faz umas amizades. Mas pensando na sua criança, precisa ter mais pessoas,
Daí lá no parquinho, a mãe da criança diz: ai, brinca de bola e pega a bola, entendeu? Aí você vai observar, será que vai pegar a bola? Por quê? Aí, ó, tem um segmento de comando, tem a discriminação cognitiva, certo? É outra pessoa fazendo, entende? E isso abre um mundo de possibilidades para o seu filho que é autista, porque lá na escola, com a professora, com os colegas, ele também vai fazer. Então é muito importante. Parece besteirinha, mas não é, gente, não é. E vamos, né? Então vamos lá. Prática com diferentes pessoas. A criança deve praticar as habilidades aprendidas com pelo menos 3 pessoas diferentes. No rodízio de habilidades são 5. 3 pessoas diferentes, incluindo terapeutas, familiares, educadores, no rodízio de habilidades é aplicador. Isso ajuda a garantir que a criança não associe a habilidade apenas a uma pessoa específica, né? Então, 2, variação de ambientes. As habilidades devem ser praticadas em pelo menos 3 ambientes diferentes, como em casa, na escola, em um espaço público. Isso ajuda a criança a entender que a habilidade se aplica em diversos contextos. 3, diversificação de materiais. Utilize diferentes materiais e objetos para praticar a mesma habilidade. Por exemplo, se estiver trabalhando com cores, use diversos objetos coloridos, não apenas blocos ou cartões. Entenderam? Aquela discriminação de separar, sequenciar por cores, né? Aí pega lá a panela... Não, um exemplo não é muito bom, meu exemplo, mas enfim, a verde, a cadeira verde, tô olhando as coisas que tem aqui em casa, né, nas minhas vistas, a xícara, o copo, tudo da mesma cor, e daí coloca um monte de objetos azuis. Vamos lá, agora é a hora de nós pegar todas as coisas azuis aqui, todas as coisas verdes aqui, daí vamos lá, né? É variação de materiais, né? E isso é bom também, como eu falei antes, de vocês terem ali adquirirem os 10 exercícios que vai ajudar vocês a variar ali os materiais também, né? E 10 exercícios práticos, né, para você fazer aí no dia a dia, né? Então é importante, né? Como eu falei antes, na descrição aqui desse vídeo vai ter o link para você adquirir. Então, incorporação na rotina. Integre as habilidades aprendidas nas atividades diárias na criança para reforçar a generalização e mostrar como elas se aplicam na vida cotidiana. Então, assim, ó, todas as habilidades, sem exceção, você consegue também nas AVDs dentro de casa, na escovação de dente, no secar a louça, no guardar a louça, no estender a roupa, guardar a roupa, lavar as mãos, na hora das refeições. Todas as habilidades você consegue observar nas AVDs. E usar, inclusive, no rodízio de habilidades. Tá bom, pessoal? Então, terminamos aqui. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, tá bom? Gente, então vou tentar fazer os vídeos menores, mas eu acredito que sempre vai estar entre 30 minutos a 1 hora, né? Mas tentar fazer o mais sucinto possível, né? Mas o assunto é sério, né? Então a gente não pode deixar nenhum detalhe de lado, tá bom? Então, muito obrigada por estar aqui até agora. Se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixe seu like. Tudo isso me ajuda bastante a continuar aqui com o meu trabalho. Obrigada e até mais!